como é o cenário de educação financeira em outros países? As pessoas falam mais sobre o dinheiro, falam sobre economia. Sei que a diferença em número de investidores é altíssima. Varia muito, porque a gente... Pô, agora viajando para países como foi para a Argentina, para Estados Unidos, a gente tem mais 2 que a gente vai viajar, ainda não vou dar o spoiler, no seu devido momento vocês vão ficar sabendo, mas isso é em agosto. Isso varia bastante, mas dependendo da situação econômica, social, a preocupação não é tanto com investimento, é mais com sobrevivência, é com o mínimo de preservação do poder de compra do dinheiro. Por exemplo, na Argentina, Venezuela, o que o pessoal, a população pensa em geral é como é que eu guardo um pouco do dinheiro numa moeda que não perde valor todo santo dia. E o dólar acaba reinando. É dólar, é Bitcoin também em parte, é também, mas o dólar ainda é o dinheiro encarado por quase todos os países e populações de vários países como um porto seguro, como uma moeda boa. Por mais que tenha todos os seus efeitos, e eu já cansei de falar deles aqui. Mas para quem está em situação, é na Turquia, é na Venezuela, no Zimbábue, é em algum país no leste europeu, é na África, na Ásia, o dólar ele tem esse poder porque ele ainda é muito demandado e é encarado como um ativo que retém o poder de compra pelo menos melhor do que a moeda local. Sobre educação financeira, aí é preciso uma abordagem mais aprofundada e rigorosa que eu não consegui fazer, nem tive tempo de fazer e teria que ver em cada país, não consigo responder. Mas em termos de mercado de ações também muda bastante, né? Os Estados Unidos são um dos países que mais investem em ações, onde as pessoas físicas mais investem no mercado de ações, até comparando com o Brasil e com outros países bem desenvolvidos também. Mas enfim, é uma pergunta interessante. Aqui, só para complementar mais uma resposta sobre isso, eu me lembrei agora de uma entrevista que eu fiz com um empresário da Letônia, letão, e isso foi em 2019. Eu acabei que eu nunca publiquei essa entrevista, tá guardada no meu acervo, de repente em algum momento eu vou usar ela. Mas eu conversando com ele e perguntando sobre como era na época da União Soviética, do comunismo, onde eles estavam ocupados pela Rússia. E eu perguntei, bom, como é que o pessoal fazia para poupar alguma coisa? Buscava ouro, marco alemão, dólar, o dólar. Assim, nem titubeou, foi direto, não, dólar. Sempre foi dólar, era o dólar, não era nem marco. Na margem, ok, alguma coisa, mas não. Era dólar. A moeda que o pessoal queria e desejava era o dólar. Então, esse é um dos grandes feitos da história monetária moderna, é a internacionalização da moeda americana. Qual lado você acha que o Brasil ficaria numa terceira guerra mundial? Vamos lá. Certamente essa pergunta ela tem a ver com o recente vídeo que eu publiquei sobre a China e os Estados Unidos e aliados se preparando para um eventual conflito. Infelizmente isso está acontecendo, é um fato. Se vai acontecer, ninguém consegue saber, mas que está havendo muitos preparativos, e seja com o viés de deterrence, que é de dissuasão ou de impedimento para que um conflito aconteça, mas ainda assim está havendo preparativos, planejamento por ambos os lados. Então isso pode acontecer, eu espero que não aconteça. Mas o Brasil como é que ficaria nessa situação? É uma ótima pergunta. Eu não tenho certeza. Eu imagino que ficaríamos do lado do Ocidente, imagino. Só que hoje o Brasil está numa situação econômica onde o comércio com a China se aprofundou e muito. É o nosso principal parceiro comercial. E não apenas o Brasil, da maior parte dos países do planeta. Então não é uma situação simples e eu espero que a gente não tenha que decidir em algum momento para que lado nós vamos ficar, mas desse lado é o Ocidente, Estados Unidos liderando essa frente de batalha contra a China comunista, com Rússia, a Coreia do Norte, etc. Bom, eu, Fernando, preferiria que nós brasileiros, o governo brasileiro, escolhesse o lado do Ocidente. Estados Unidos tem todos os seus defeitos? Tem, sem dúvida alguma. Ainda assim, entre essa alternativa, China, Rússia, Coreia do Norte ou Ocidente, eu prefiro o Ocidente.